Meio-dia e 37, de volta com o programa Conexão Líder, recebendo aqui um amigo querido, mas acima de tudo, um grande economista. Ele que é referência aqui na nossa região, e sempre que a gente quer tirar alguma dúvida, quer se atualizar com o que está acontecendo, a gente chama ele, já é um parceiro aqui do programa, nosso querido Rodrigo Mazei. Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder, Rodrigo. Justamente porque muita gente tem perguntado, que tem se falado muito em bitcoins, né? Você já até comentou sobre isso aqui no programa uma vez, mas é bom explicar como é que funciona Bitcoin, como é que a gente pode investir em Bitcoins, porque fala assim, você quer manter seu dinheiro seguro, deixa um bocadinho lá no Bitcoin, porque Bitcoin você sempre vai ganhar, que não perde não, mas outros vão falar, é perigoso esse trem, hein? Isso é um dinheiro de mentira, isso é um dinheiro virtual e tal. Seja bem-vindo, explica pra gente então o que é Bitcoin, Rodrigo. Boa tarde, Badaró, boa tarde aí aos ouvintes da Líder. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui de novo no programa Conexão Líder, né? Tiago, boa tarde também. Boa tarde. Realmente o Bitcoin é uma das criptomoedas, né? Ela ganhou aí bastante fama cerca de 10 anos pra cá, né? Ela teve um grande rally ali também em 2017. Pós-pandemia aí teve alguns efeitos que a gente chama de volatilidade, esse sobe e desce. E a grande característica de um Bitcoin, por exemplo, existem outros criptoativos, né? Mas o Bitcoin é o mais famoso. É que ele é uma criação descentralizada. Não existe uma autoridade por trás, normalmente uma autoridade monetária, que são os bancos centrais, nesse caso. Então ela não tem um controle único central. A gente chama de negociação peer-to-peer. Então se eu fizer um negócio com você aqui hoje, eu posso mandar a moeda digitalmente direto para você. Ela não foi emitida por um banco central, ou não vai passar, por exemplo, por um cartão de crédito, que depende, né, da autoridade ali que está certificando aquela operação. Então essa característica dela, ela chama bastante atenção em relação ao dinheiro comum, né? Mas por outro lado, é um instrumento muito novo, altamente volátil e não regulamentado, e daí vem o medo das pessoas. Dá um medo, né? Porque agora, para quem quer fazer trem errado, Bitcoin é uma beleza, né? Sim. Porque, tanto que grupo terrorista, sim, traficante, sonegador, estão metendo bala no Bitcoin, né? Para poder, justamente por não ter esse rastreabilidade, né? Também, né? O que é interessante nisso? Esse tipo de movimentação, né, sem rastreabilidade, lógico, abre essa possibilidade, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa atribuir valor ao Bitcoin. Será que nós todos aqui e os ouvintes nesse momento, quantas pessoas já usaram alguma transação com o Bitcoin? É fácil? Tem liquidez? Então as pessoas às vezes estão atribuindo valor a um ativo que talvez não tenha o valor intrínseco em si, aquele valor nele. Você comprar uma casa, por exemplo, você está vendo ali, tem um registro no cartório, você está vendo bem tangível na sua frente, um veículo, um telefone celular, né? Sim. É uma transação permitida, né? Bem clara para as pessoas. Já no Bitcoin, o que atribui valor para ele? O ouro, por exemplo, antigamente, quando era padrão ouro, uma moeda, ele tinha valor. Você tem um lastro, né? Um lastro, exatamente, né? No caso das moedas, a gente hoje não tem esse lastro mais. Não sei se as pessoas se lembram disso, mas o ouro não existe para toda moeda que circula no mundo. Já deixou de ser baseado, porque para cada dólar fabricado, vamos dizer assim, emitido, ou real, ou euro, tem que ter o valor correspondente em ouro. Esse era o princípio de todas as economias. Então, por exemplo, se aquele país emitiu esse tanto de moeda, ele tem que ter aquilo em ouro. Depositado. Mas já está saindo fora disso, sim? Isso desde o Tratado de Bretton Woods, né, lá nos Estados Unidos, em 1944. E aí o dólar passou a ganhar o poder que ele ganha. E é interessante que uma das críticas dos defensores do Bitcoin, dos criptoativos, falam justamente isso. Mas o poder ficou todo com os Estados Unidos. Se você pegar agora, da pandemia para cá, a emissão de dólar, ela pode ser comparada aí a mais de 30 anos de emissão para trás, só nesse momento para cá, Estados Unidos cobrindo a dívida dele. É tido como um país inquebrável, porque ele tem a impressora do dólar, mas o mundo inteiro ainda utiliza o dólar como moeda principal. O lastro hoje em dia seria o quê? De acordo com a produtividade, com aquilo que o país... O lastro ele não existe, a gente acredita que o dinheiro existe e pronto, você atribui valor a ele. Só que o seguinte... a gente tem que lembrar que é um ativo de oferta e demanda também. Quanto mais dinheiro você joga na economia, mais inflacionária ela fica. O que aconteceu no mundo inteiro pós-pandemia? A inflação subiu. Sim. As taxas de juros estão nas alturas. O Lula, a mão dele coça para fazer dinheiro, né? Todo político, não é só o Lula, quer né? fabricar dinheiro e joga dinheiro pro alto. É mais acentuado, né? E aí vem o ministro da Fazenda tentando defender, taxar e tudo, porque você tem que fechar a conta.
Então, senão essa a inflação questão dispara, né? Aí pode virar uma hiperinflação igual... Aí vamos pegar um exemplo extremo, igual estava a Argentina, igual estava a Venezuela, que tá essa confusão, mas Venezuela fabricou tanto dinheiro que o dinheiro desvalorizou tanto que você podia fazer um caminhão baú fechado de dinheiro para comprar um pão francês. Exato. Já vivemos isso no Brasil, né? Uhum. Então, assim, esse ano agora, esse mês completou, mês passado, né? 30 anos do Plano Real, cara, que foi o que salvou esse processo hiperinflacionário, né? O real é um patrimônio brasileiro por conta disso. Você consegue usar uma moedinha, você consegue atribuir o valor ao pãozinho. O que é importante? Vamos na teoria. O que o dinheiro tem em si? Ele tem 3 características básicas para funcionar como dinheiro. Unidade de conta. Uma camisa custa 100, uma calça 200, por exemplo. Isso é unidade de conta. Você consegue identificar naquela moeda quanto que custa. Reserva de valor, você pode guardar ela. Pensa na época do escambo lá atrás, um produtor rural trocava 2 vacas por um carro cesto de milho, Você não consegue cortar a vaca no meio quando for meia vaca, né? A moeda permite, o ouro permitia, que era o primeiro lastro. Então, unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. Ele é fácil de transportar. Então, você consegue pegar, por exemplo, numa carteira 10 notas e trocar. Agora, talvez transportar 15 quilos de ouro pode ser problemático. Então, tendo essas 3 características, você faz a moeda, né? Entendi. E o Bitcoin conseguiu chegar perto disso. A unidade de conta ainda está meio duvidosa, que é muito volátil, né? Como é que faz para investir em Bitcoin? Vamos supor, o cara tem aí um dinheirinho que está na poupança, você fala, esse trem não rende nada, poupança eu tô perdendo dinheiro, então ele tem lá 35 mil reais parado. Ele pode comprar Bitcoin? Como é que compra isso? Como é que a gente investe nesse trem? Mas aí vai ficar com medo, né? E se ele quiser usar esse Bitcoin rápido, ele pode comprar com Bitcoin? Vamos supor, vou viajar lá pro Chile para beber um vinho, eu posso chegar lá e pagar minha conta com o cartão para bater da conta do Bitcoin? Como eu disse, essa circulação de moeda como meio de troca, que é essa função, ela ainda é muito restrita, né? Uma notícia curiosa que saiu hoje, a comunidade russa, o país, né, a Rússia, acabou de autorizar o uso de criptoativos para fugir das sanções econômicas que eles estão tendo, já que não acessa dólar. Estão ali só com a China apoiando no Ien, que também não é uma moeda de lastro internacional, eles estão partindo para o criptoativo. Então olha que interessante, foi o que você comentou aqui no início da entrevista, né? Então países, por exemplo, que fazem coisas erradas ou grupos que fazem coisas erradas podem utilizar. Mas para viajar assim não é simples não. Agora investir, você tem algumas formas. Pode utilizar, por exemplo, as chamadas exchanges, né, que são corretoras específicas de criptoativos. E aí você deposita lá e você pode guardar isso de várias formas, como numa bolsa de valores, como na própria corretora, como ter um hardware, né, tipo um pendrive onde você guarda ali a sua carteira digital, que são cold wallets e hot wallets, né, carteiras frias e carteiras quentes. A fria que você pode guardar em casa, não está ao alcance da tecnologia da internet. E as quentes é aquelas que estão ao alcance da internet. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens quanto à segurança. E existe já no mercado comum, você pode comprar via ETF, né, que são fundos negociados em bolsas que acompanham algum índice ou uma cesta dessas moedas. E existem vários. Aqui no Brasil tem 13. Pelas corretoras comuns, por exemplo, né, ligadas à bolsa, a gente consegue comprar. E aí a pessoa começa. Lembrando que é um tipo de ativo para perfil agressivo. A pessoa tem que ter tolerância a essas variações. Então não se recomenda colocar muita coisa. Cresce muito, mas afunda também de uma hora para outra, né? Preços ao longo do tempo, casa dos 7 mil dólares, uma unidade de Bitcoin ali, nesse app de 2017, ele já bateu na máxima de 71 mil dólares aí há pouco tempo atrás. De um ano para cá já cresceu mais de 100%. Tá caindo nas últimas semanas. Cada hora é de um jeito, cara. Entendi. Agora, é interessante, Rodrigo, porque a economia, a maior demonstração de fé da humanidade é a economia. Porque a gente acredita em fumaça, né, cara? Sim. Não existe, né? Vamos dizer, na prática não existe. É um fator psicológico. Por exemplo, se todo mundo quiser sacar o dinheiro ao mesmo tempo, acabou, quebra o mundo. Não existe esse dinheiro, porque conforme não tem aquele lastro que segura a onda. A instituição bancária, ela começa a receber um tanto de dinheiro de pessoas que vão depositando lá e tal, com aquele dinheiro ela empresta para outros caras e ali ela faz dinheiro com isso e essa engrenagem vai girando. Quando tem um colapso causado por guerra ou por pandemia, desequilibra esse sistema e vira uma bagunça. Então, e aí nessa brecha tem gente que ganha muito dinheiro e tem gente que quebra completamente. Quem é antenado, entende esse funcionamento, tem possibilidade, né, de ganhar. Mas realmente o lastro em notas, vamos dizer assim, o papel moeda, em qualquer país do mundo ele não existe o tanto que está em circulação. Até porque outros instrumentos foram criados. Por exemplo, você passa um cartão, você faz uma transação hoje, agora com o advento do Pix, você não precisa do papel moeda.
Isso, inclusive, mudou o que a gente chama, né? Tem uma teoria econômica dentro da economia monetária que chama velocidade de circulação da moeda. Isso é calculado pelos bancos centrais. Esse lastro, né, de segurança de depósito nos bancos é calculado pelo índice da Basileia, por exemplo, parte do índice da Basileia, né? Que é falar do banco. Porque existe o multiplicador bancário. Então, você tem lá 100 unidades de algum dinheiro depositado. O banco, por exemplo, pode emprestar, às vezes, até 6 vezes, 10 vezes esse valor. Então, ele cria dinheiro em cima de dinheiro. Olha que coisa louca, né? Interessante. Então, ao entender isso, existem alguns documentários muito interessantes sobre isso, sabe? No YouTube tem a forma como o dinheiro é feito. Então, como educacional, às vezes é interessante as pessoas entenderem esse processo. Agora, é muito pouco explicado e comentado em sala de aula, as crianças... A gente cresce num país onde não tem educação financeira, a gente não sabe colocar o dinheiro para trabalhar pra gente, né? Então, perde-se muito no Brasil com isso, né? No Brasil, a gente é muito educado para ser o consumidor passivo e reativo a promoções e muita compra de momento e sem pensar a médio e longo prazo, sem pensar e confiando na aposentadoria que vai cair do governo. Mas a informação tá aí. Eu acredito que o perfil também da economia do Brasil, do cidadão, deve estar mudando também, né? Que o pessoal está tendo mais informação. Pelo menos a gente está ouvindo falar muito mais sobre outras formas de preservar o dinheiro ou de fazer o dinheiro render mais, né? Não há dúvidas, é um processo histórico, né, Badaró? Se você lembrar lá atrás, na época de inflação, era muito difícil juntar dinheiro, a não ser quem pudesse comprar imóvel, que o imóvel era um ativo real. Algumas pessoas tentavam via dólar, por exemplo. Hoje você tem diversos instrumentos, você pode fazer uma previdência privada, coisa que não existia. Porque simplesmente você não conseguia planejar o futuro, que a moeda perdia o seu valor a cada momento, cara. Né? Existia fenômenos como assim, ter dispensa em casa. O cara recebeu o salário no início do mês, ele tinha que correr pro mercado, que só no fim do mês aquele dinheiro não compraria a mesma coisa. Eu cresci nessa fase, anos 80. Nós todos, né? Como é que você vai planejar a sua aposentadoria? Você lembra a casa de tia, de vó, que inclusive a dispensa ficava trancada. Porque era a riqueza da família, querendo ou não, cara. E saco de açúcar, aquele montão de saco de açúcar. Grandão, né? Embalagens maiores, né? E muita turma que tinha dinheiro, que poderia estar, depois até muitos tornaram fabricantes de imóveis, ou o cara alugava um galpão para estocar produto e ir vendendo aquele produto, que era a forma dele garantir o dinheiro dele. Exatamente. Comprava carreta de açúcar, e aí essa bagunça toda faltava no supermercado também, e gerava um ágio também, que era complicado, né? O plano real tem que ser muito comemorado, né? Tem que ser comemorado, melhorou nosso ambiente, que aí permite outras políticas econômicas, esse processo de educação financeira melhorando. Mas há pontos que chamam atenção. Você vê o advento das bets, de jogo de tigrinho, as pessoas às vezes convergindo para esse caminho, para encurtar caminho, prometendo altos ganhos no curto prazo. E aí às vezes pode dar, como diz o ditado popular, com os burros na água, né? Na maioria das vezes, né? E tem uma explosão desse trem, né? Agora, como que prolifera, né? Porque também não adianta, porque a evolução da educação tem que vir também para ter a evolução da economia, tem que ter a evolução da educação também, até para ter mais responsabilidade com o dinheiro também, né? Exatamente. Então, se a cultura e a educação não evoluir no mesmo nível, com certeza o pessoal vai estar procurando muito mais telecenas por aí para poder, né, encurtar o caminho, que é o que exatamente está falando. Ô, Rodrigo, mas o ouro sempre é campeão, né? Sempre. O ouro sempre, assim, se o cara tá na dúvida, se ele não precisar de uma liquidez muito rápida, ou seja, precisar fazer o dinheiro rápido, mas tem uma grana, tô na dúvida, não sei o que eu faço, tem um espaço, tem um cofre bom, então tem um lugar que eu posso deixar guardado com calma. Investir em ouro sempre vale a pena, né? Como uma parte do patrimônio de acumular para longo prazo, que em momentos de dúvida mundial, né? O ouro é uma commodity, o preço é dado pela oferta e demanda, pelo mercado, né? A gente chama de concorrência perfeita. Então ele tá uma reserva de valor ali, que é finito, ele valoriza. Então o ativo, sim, ele tem o seu lugar, né? É mais ou menos o que o Bitcoin tenta fazer, substituir o ouro nesse processo, porque ele também é limitado, né? Só pode emitir até 21 milhões de unidades, né? Olha só, interessante. O Bitcoin tem uma história famosa de um cara aí que ele perdeu a chavinha e o cara seria hoje muito rico, né? Sim. Mas aí ele tenta, porque tava no HD de uma máquina dele antiga, não sei se isso é lenda ou se... faleceu, a senha faleceu junto, né? E é inviolável. A característica do Bitcoin tá aí. Por que ele tem valor? A tecnologia dele por trás é o blockchain, né? É a rede criptografada, onde cada unidade tem a sua criptografia, e o processo de mineração em computadores descentralizados no mundo vão confirmar essa criptografia. Então ele permite, por exemplo, a gente fazer uma transação aqui, inclusive o Drex, que é a moeda
virtual, vamos dizer assim, brasileiro, que vai ser lançado esse ano ainda pelo nosso Banco Central, né, para andar junto com o real. Ele vai permitir, por exemplo, que eu compre o seu carro aqui. A gente não precisa fazer um documento, você ter dúvida se eu vou pagar ou não antes de passar o carro. Aí fica aquela guerra, né? E se ele assinar primeiro e não me pagar? E se eu pagar ele não assinar o recibo? Então você põe numa operação dessa com o Drex, um blockchain por trás vai confirmar, ele encerra a operação toda. Ó, tá pago, tá assinado, automaticamente trocou a propriedade aqui, tá certificado. E isso é inviolável. Esse não pode ser alterado, como o que está acontecendo agora na eleição da Venezuela. Vou fazer outra ficha aqui, a urna agora é esse resultado aí. Isso não vai acontecer no blockchain, é inviolável. Então esse é um dos riscos. A pessoa salva, às vezes, numa cold wallet, né? Aquilo, se ele não souber a senha, ninguém vai abrir, não vai adiantar nada. Agora, o dinheiro em papel moeda é um trem que vai parar de existir, né? Assim, você acha que para de tudo no momento? Tem país que já não existe mais dinheiro, é só Pix, transações Bitcoin, eletrônicas, transações A tendência é ir eletrônicas. por esse caminho, né? Existem as pessoas conservadoras, existe no nosso país... Eu gosto de pegar no dinheiro, cara. Hein? Então... Vou te falar uma coisa, eu gosto de ter, sabe? Igual folhas de cheque, né? Mas o dinheiro, você tem que ter o dinheiro pra você segurar nele. Você trabalhou o mês inteiro, chega no final do mês, você tem que segurar no dinheiro, você faz assim. Contar ele, né? Depois você até põe no envelope, você deposita ele no banco. Mas primeiro você... o cheiro dele. Você segura. Cara. Eu sou muito do tangível. Você perdeu o contato com o dinheiro, é muito ruim. É psicológico isso. Faz bem você segurar um dinheirinho, você ter ele na mão. Tem um amigo que abre o celular todo dia pra ver pra que lado que tá indo, né? Eu trabalho no ramo atendendo a conta dele, o cara fica doente. Tem que conversar com ele todo dia. Mas é interessante isso. Não sei se acaba, porque tem que as pessoas, né? Que às vezes gostam de enterrar o dinheiro, gostam de receber para fugir de alguma tributação. Aí guarda e tem de tudo, né? Não, é muito interessante. Mas não resta dúvida que a praticidade hoje em dia é demais, né? Por outro lado, a gente tem que ter muito juízo, porque a compra por impulso também tá bombando, né? Rápido, né? Você tá no Instagram ali, apareceu, parece que é legal, não sei o quê. Então você não pensa duas vezes, já passa um Pix e os golpes também. Dia chega, né? E os golpes também, tem muito bandido que ao invés de assaltar o banco, tá se especializando em aplicar golpe virtual, porque é muito mais limpo, né? O dia inteiro falsas centrais telefônicas extremamente profissionais. Como as pessoas de alguma forma descobrem seus dados, eles se fazem passar por uma ligação real. Então, muito atento a isso. Não passe nada por telefone, seu banco não vai ligar. Recorra ao seu gerente, ao contato de confiança. Falsos sites já existem ali, mal feitos, mas acabam enganando. Próprio Bitcoin, né? O que fizeram de pirâmide de Bitcoin, aproveitando do nome. Cara, pirâmide é pirâmide, você identifica ela na largada, né? Verdade. De vez em quando uns fazem piadinha, né? Tem alguma pirâmide no início aí pra me entrar? Antes dela quebrar, verdade. mas não é isso. Então, assim, tem que ter muito cuidado. É o que eu falo. Educação financeira, né, Badaró? Aprenda primeiro a fazer o básico com seu dinheiro, respeite ele, comece mineiramente, né? Não pula na água de uma vez, molha o pezinho pra ver se tá gelado. Vai começando devagarzinho nessas coisas, né? Que é de perfil agressivo pra quem não tem experiência. E aí você vai avaliando e aprendendo com eventuais erros, inclusive, né? Coloque coisas que você possa errar e que não vai te fazer falta, né? Eu imagino, Rodrigo, que o empresário, né, o dono de grandes empresas, ou dono até de comércios, médios, até pequenos, esse cara já está bem orientado para poder investir o dinheiro dele na maioria das vezes. Esse cara já sabe o que vai fazer com o dinheiro dele. O representante comercial, tem representante, inclusive, que está ganhando muito dinheiro, esse cara já sabe como vão investir. Mas o pequenininho, aquele cara que trabalha, a renda familiar, só mal dele, da esposa, não sei o quê, dá uns 3 mil e poucos reais e tal, e tá ali segurando a onda e tudo mais. A gente vê, né, os coaches, os especialistas falando, tem que investir, tem que... Mas como é que faz um cara que ganha da renda da família inteira, tá dando 3 mil e pouco, 4 mil reais, que seja 5 mil... Como é que faz sobrar um dinheiro ainda para investir, Rodrigo? Não parece assim, o cara vai sentir até assim, pô, os caras estão zoando minha cara. Não tem jeito de eu investir dinheiro, gente, pelo amor de Deus, tô vendendo o almoço para pagar a janta. O legal é que a tecnologia nos últimos anos permitiu esse acesso aos investimentos de uma forma muito fácil, né? Pelo celular, né? O smartphone que surgiu aí em fins dos anos 2010, né? Você permite hoje acessar o seu banco pelo celular, surgir as corretoras, surgiram os cartões de crédito gratuitos, né? Então hoje você tem conta de banco gratuita, conta em corretora gratuita, e isso popularizou o acesso à bolsa de valores com pouco dinheiro, cara. Eu lembro que quando eu estudava, quando eu comecei na bolsa, cara, era assim, para compensar as taxas, você tinha que registrar um documento em cartório para sua operação numa corretora. Então já é mais difícil, a barreira era muito grande.
E eram valores bem maiores, assim, equivalentes a um carro para compensar aquelas taxas de corretagem toda. Hoje o cara começa com muito pouco dinheiro, você pode ter alguns tipos de ativos, né? O próprio programa Tesouro Direto, que são os títulos públicos do governo a serem negociados, permite comprar títulos, ele chama Tesouro Direto, que é direto para a população mesmo, né? Ele saiu do mercado institucional de grandes fundos e grandes bancos. Então você compra frações do Tesouro Direto, que é altamente seguro. Substitui, por exemplo, a caderneta de poupança, que para mim nem é investimento, é uma jabuticaba, um negócio que só tem no Brasil, né? Mas é muito popular ali, porque o nome poupança tá ali, né? Vou poupar, né? Exatamente. Mas o lastro ali de um Tesouro Direto é muito legal e começar. Agora, as pessoas não tem milagre, tem que conseguir fazer a receita ficar maior que a despesa. Um método interessante daquele livro do Robert Kiyosaki, né? De construir riqueza, ele fala disso, pague-se primeiro, recebeu o seu salário, você não vai pagar a energia, a conta do mercado, as despesas dos filhos, pague-se primeiro, vai lá e faz o depósito do seu futuro também no início do mês. E normalmente as pessoas começam a investir, se no fim do mês sobrar, eu vou investir. A conta com o seu futuro, ela também vai chegar. Principalmente essas pessoas que querem depender só de INSS, tudo indica que nós vamos poder contar muito com ele, cara. Já não se conta hoje, né? Verdade. Tem um cara falando outro dia, achei muito legal, falou, rapaz, faz o seguinte, para de jogar no Tigrinho, no Bet, não sei das quantas, Bet isso, Bet aquilo, segura essa graninha aí do Bet, segura a graninha da Mega Sena quando tá acumulada, que você joga, por mais que seja 5, 10, 50 reais, tá jogando, pega esse dinheirinho aí, em média, o cara tá jogando 50 a 100 reais por mês para tentar essa sorte rápida do Tigrinho, de não sei o que e tal. Começa a colocar, justamente tá falando aí, investe, vai investindo. Tesouro Selic, um negócio. Aí daqui a 10 anos a gente conversa. Exatamente. O cara tem que pensar assim, é de 5 a 10 anos, que aí esse dinheiro... É um número mágico. Como a dieta, ela não dá resultado de hoje para amanhã, juntar o dinheiro de hoje para amanhã também não vai dar. No início a pessoa pode achar muito pouco e cair em tentação e gasta. Isso não tá resolvendo nada. Isso. Mas você tocou num ponto importante. 10 anos, a gente vê que ali após o 6º, 7º anos, normalmente, o que o juro tá rendendo, né? Isso é uma proporção, começa a colocar mais no bolo ali que você tá juntando do que o seu próprio aporte. É o efeito do juro sobre juro, o efeito exponencial da matemática. Ele demora a acontecer. Então, o investidor ele tem que ter disciplina. É constante. Por isso o efeito do pague-se primeiro. Interessante isso. Colocar isso como uma meta mesmo. Meta de vida. Né? E vai... E diversificar, né, Rodrigo? Diversificar. É bom diversificar. A partir do momento que esses recursos, né, de liquidez, que a gente chama, né, aplicações vão ganhando certo volume, você pode criar espécie de metas para ele. O dinheiro que eu estou juntando para a educação dos filhos fica nessa cestinha aqui de, né? Ontem eu dei uma palestra sobre isso lá na FAGOC, né? Junta em 3 potes o seu orçamento: segurança, padrão de vida e a independência financeira, aposentadoria. Então você distribui isso em potes. O dinheiro que eu vou trocar o carro, pega ali CDB de 2 anos, quando vencer esse dinheiro já tá ali para me trocar o carro. Então se planeje antes. Vou fazer uma viagem em dezembro. Falta 5 meses até dezembro, então 5 parcelas de X eu vou. Não, a pessoa viaja e volta com a parcela, né? Aí é terrível. Não é legal, né, cara? É verdade. Então essas coisas, a tal da reserva de emergência, que é fundamental, né? A pandemia nos mostrou isso. Imagina outros tipos de emergência, né? Se você vive ali zerado... E é legal a gente estar tendo esse papo, justamente porque está começando hoje, é o primeiro dia do mês de agosto. Isso. A gente vai querer fazer uma festinha legal no Natal, vai querer curtir o Réveillon e vai querer dar um passeio nas férias de janeiro com a família. É muito mês para pouco salário, né? Nós estamos aqui em agosto. Então, se o cara não planejou nada até agora, peraí, já acende um alerta aqui e sabe que você vai ter que segurar um desses meses aqui para você poder curtir esse aqui. Porque se deixar para a última hora, vai entrar o 2025 devendo. E que vira bola de neve constante. Antecipa a poupança. Né? Não é viver na miséria, né, Badaró? Não é ser mesquinho, deixar de fazer as coisas, é equilibrar o seu orçamento e viver dentro das suas possibilidades. Exatamente. Não é? Vovó já dizia, né? Rico não é quem ganha muito, é quem sabe gastar o que ganha. Inclusive aspectos emocionais que o dinheiro traz, né? Pode trazer problema de casamento, problema emocional. Sim. E aí começa a não render tanto no trabalho, porque tem uma pressão ali acontecendo de dívida, né? Nossa Senhora. Não é isso? E a realidade de muita gente, para não dizer talvez até da maioria, que tá vivendo com esse inferno, que não tá dormindo direito e tá... Porque as coisas não estão fáceis, vamos ser sinceros. Exatamente. Despesa de supermercado aumentou uma proporção assim maluca, né, cara? Exatamente. Valor de aluguel, você tá vendo também uma doideira também em alguns casos. Então, o papo é muito bom, você tem que voltar mais vezes aqui, o pessoal gosta muito quando você vem. Obrigado, viu? Ordens. Valeu. Tranquilo.
Boa tarde a todos. Esse é o Rodrigo Mazei, economista, participando aqui do Conexão Líder, com excelentes dicas pra gente, explicando também aqui alguns princípios aí da economia. Para leigos como nós, é sempre muito bom a gente aprender. Vou ficando por aqui, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus, um beijão, tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência máxima. Líder. Bem-vindo. Você está na Líder FM.